Bem, aqui a gente resolve mais uma questão do Enem, ano 2014. E o enunciado, já que a questão é objetiva, ela fala sobre o funcionamento de uma usina nuclear, parte do funcionamento, evidente. A gente vai começar a ler o enunciado, depois desenvolve o nosso raciocínio. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica, e é também chamada poluição termal, tá? As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. E aí o enunciado continua. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Aí vem as alternativas. Letra A, fissão do material radioativo. Letra B, condensação do vapor d'água no final do processo. Letra C, conversão de energia das turbinas pelos geradores. Letra D, aquecimento da água líquida para gerar vapor. E letra E, lançamento de vapor d'água sobre as pás das turbinas. Só que, antes da gente entrar no desenvolvimento do raciocínio, eu acho que é importante a gente abrir um parênteses aqui para lembrar nossa aula, tá, de funcionamento de usina nuclear. Então, antes de mais nada, no reator, tá, nuclear, dentro de uma usina, você tem 3 tipos de circuitos, tá, que contém água. Eu estou falando da usina nuclear, por exemplo, de Angra dos Reis. Então, a gente parte de um material radioativo, no caso urânio, e pela fissão desse material, lembra, emissão, ele é bombardeado, seu núcleo é bombardeado com um nêutron, e a partir dessa instabilidade criada, esse urânio, que é um elemento pesado, se divide em 2 elementos menores. Nessa divisão, além de muita energia, também são liberados mais nêutrons, de 1 a 3, de 1 a 4. Cada nêutron desse vai atingir o núcleo de outro átomo de urânio que vai, a partir da fissão, se transformar em mais 2 átomos que liberam mais 4 nêutrons, e assim sucessivamente. O que a gente chama de reação em cadeia. Aí você me pergunta, pô, mas como é que vai se controlar isso, tá, num reator nuclear? No reator existem substâncias colocadas dentro do reator em forma de barras que absorvem esses nêutrons. Então é importante saber que essas barras, elas podem ser inseridas ou retiradas do núcleo do reator, a fim de diminuir ou aumentar o número de nêutrons disponíveis para as fissões. Então isso tem que ficar muito claro. O que interessa para mim é que essas barras, elas controlam, são chamadas barras de controle, tá? Elas controlam de que maneira? Impedindo a fissão nuclear além do desejado. Então, que isso fique claro, é a primeira coisa. A segunda coisa, como eu comecei, você tem 3 tipos de circuito. O primeiro deles é a água que é aquecida pela energia liberada na fissão nuclear. Essa água, ela está pressurizada dentro de uma tubulação ou de um recipiente a 157 atmosferas.
ou seja, 157 vezes maior do que ao nível do mar como a gente se encontra. Só para você ter uma ideia, quando você mergulha, a cada 10 metros que você desce no mar, no mergulho, aumenta uma atmosfera sobre o teu corpo. Quando a gente fala em 157 atmosferas, é como se você mergulhasse a mais ou menos 1.600 metros de profundidade. Gente boa, é coisa de louco, não dá para você pensar. Então só estou fazendo uma comparação, tá? Só para você saber o que representa 157 atmosferas. E por que essa pressão? Para que, mesmo a 320 graus Celsius, essa água permaneça no estado líquido. Então, quer dizer, você sabe que a água a 100 graus ela passa para o vapor. Perfeito? Ela vaporiza. Já essa água, que é aquecida através da energia liberada na fissão do núcleo do urânio, nas varetas que existem no reator nuclear. Essa energia aquece a 320 graus essa água pressurizada. Circuito 1, primeiro circuito. Veja bem, os 3 circuitos que eu falei, eles não entram em contato direto. Uma água não se mistura a outra. É a partir dos recipientes. Imagina, por exemplo, você ter a garrafa de um refrigerante e colocar na geladeira. A garrafa do refrigerante seria o circuito, vamos dizer, primeiro. E a geladeira, tá? O frio gerado seria o circuito 2, como se fosse uma serpentina para refrigerar. No reator é o contrário. O circuito 1, que tem a água líquida a 320 graus, sob pressão de 157 atmosferas. Esse circuito entra em contato com um circuito secundário, onde a água que ali se encontra no circuito secundário, em contato com esse circuito primário ou 1, né, vai vaporizar, vai passar ao estado de vapor. E esse vapor vai movimentar as pás de uma turbina. O movimento é de 1.800 rotações por minuto. Essa rotação, tá, é que vai fazer funcionar, ela aciona o gerador elétrico. Então veja, você partiu da liberação de energia da fissão nuclear do urânio, a água do primeiro circuito, sob pressão, chega a 320 graus. Esse recipiente ou tubulação em contato com uma outra tubulação secundária que contém água, faz com que essa água secundária se transforme em vapor e esse vapor vai movimentar as pás de uma turbina a 1.800 rotações por minuto. Essa velocidade aciona o gerador elétrico, transformando em eletricidade que vai ser captada por uma torre de distribuição e vai para todo mundo. Tranquilo até aí? Porém, lembra que o circuito secundário ele continua com a água, com um vapor d'água. Depois que ele movimenta a turbina, o que vai acontecer? Esse vapor vai passar por um condensador. O que é um condensador? Transforma vapor em líquido, condensa a água. E como é que isso acontece? Através de um terceiro circuito. No caso de Angra, a água é captada do mar e essa água do terceiro circuito vai refrigerar o condensador. Só que ao refrigerar, essa água volta para o mar, da onde foi captada, retirada, quente, já que ela refrigerou aquele vapor todo que mexeu a turbina. E aí,
tá? Claro, o vapor vai condensar, voltar a ser líquido, volta lá para o início, de novo passa para o vapor, movimenta a turbina, e assim sucessivamente. Então imagina que essa água captada do mar para refrigerar o condensador, ela vai ser jogada de novo no mar, só que quente. E aí entra o nosso enunciado, criando a poluição térmica ou poluição termal. Então, quer dizer, isso aqui faz com que a quantidade de oxigênio diminua, porque a solubilidade do gás em líquido depende da temperatura. Só para ter uma ideia, eu coloquei aqui para vocês, ó. É um processo que acontece com todo gás. Solubilidade, tá? Em líquido. Imagine, por exemplo, um refrigerante bem gelado e a latinha fechada. Nesse caso, ele possui bastante gás carbônico dissolvido nele. Você quase não vê as bolinhas de gás carbônico. Caso esse refrigerante esquente e a latinha seja aberta, o gás que estava dissolvido é liberado em razão do aumento da temperatura. Pô, se ele é liberado, ele deixou de estar dissolvido no líquido. Então aqui, o nosso dia a dia já me dá a resposta disso aqui. E se você tem poluição termal, você está fazendo com que aquela área, tá, seja nociva a qualquer vida marinha. Por isso a poluição térmico-termal. Então, quer dizer, nós já vimos que o grande lance, o vilão aqui, nada mais é do que a água que refrigera quem? O condensador. E aí você tem aqui a resposta, já botei na letra B. A parte do ciclo de geração de energia que está associado à poluição térmica, justamente, ó, letra B, condensação do vapor d'água no final do processo. É a partir da refrigeração para a condensação que essa água volta ao mar quente, diminuindo a solubilidade de oxigênio. Então nota como é importante a gente voltar nas aulas, tá? Para poder, claro que eu não vou fazer vocês voltarem, a gente está discutindo isso aqui. Então a nossa análise, ela diz o seguinte: você já reparou que toda usina nuclear é construída próximo a alguma fonte de água? Isso ocorre porque no sistema de funcionamento das usinas é necessário que se colete água de alguma fonte para resfriar as torres onde ocorrem as reações de fissão nuclear. A água usada na refrigeração do reator retorna para a sua fonte, que pode ser rio, lago ou mar. E aí qual é a consequência? A principal consequência da poluição térmica das águas é que a solubilidade do oxigênio molecular, O2, em água diminui. Ponto final. Então, olha como é importante a gente ter conhecimento não só de uma usina nuclear, como do seu funcionamento. E é isso que o enunciado, a questão, a banca que bolou essa questão, exigiu do aluno. Tranquilo, gente boa? Questão perfeita, achei muito boa e fácil para quem tinha noção sobre isso. Valeu, grande abraço, até a próxima resolução.